Quando surge o camisa 9 diferenciado no Brasil, as expectativas sempre são enormes pelos torcedores e pela mídia, principalmente quando o centroavante tem um ótimo posicionamento dentro da área e uma boa mobilidade mesmo sendo alto. Assim foi com o Pedro. Atualmente, o jogador do Flamengo colhe frutos por ter acreditado no seu potencial e vive um ótimo momento. Mas nem sempre foi assim. Ele sofreu com treinadores que não aproveitaram seu fora de gol, amargurou o banco de reservas e viu sua carreira desandando. Por isso hoje, você vai conferir a volta por cima de Pedro. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Hoje, ele é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro. Um centroavante nato com faro de gol que tem chamado a atenção de grandes times da Europa. Pedro tem apenas 25 anos de idade. Nascido e criado no Rio de Janeiro, ele iniciou no futebol em 2007, quando estava prestes a completar 10 anos. Mas o que poucos sabem é que, apesar de ter estreado no futebol pelo Fluminense, o primeiro time dele nas categorias de base foi o próprio Flamengo. Após 4 anos de desenvolvimento com a equipe da Gávea, o Pedro acabou saindo, então passou pelo Duque Caxiense e pelo Arte Sul, até enfim chegar ao Fluminense em 2014. Ele passou mais 2 anos com a equipe juvenil das Laranjeiras e já mostrava que seria uma referência como centroavante. Pedro estreou no futebol profissional pelo Fluminense em 2016, com 19 anos de idade, e logo assumiu a titularidade do time após a saída de Henrique Dourado, mas deslanchou mesmo no futebol brasileiro em 2018. O menino já mostrava que seria diferenciado. Era o grande artilheiro do Campeonato Brasileiro. Entre 9 partidas, tinha marcado 10 gols, o que rendeu a sua primeira convocação para a seleção brasileira. Porém, as coisas acabaram tendo outro caminho. Pedro teve uma grave lesão no joelho e precisou ficar de fora dos gramados por 8 meses, sendo cortado da convocação e sem saber se voltaria a atuar no mesmo nível de antes. Mesmo após isso, ele ganhou o prêmio de revelação do Brasileirão por tudo que fez enquanto esteve dentro das 4 linhas. No ano seguinte, superou sua contusão e conseguiu voltar a disputar jogos em alto nível, voltando a ser o Pedro que o Brasil tinha conhecido. Depois disso, ele foi vendido para a Fiorentina da Itália, por cerca de 11 milhões de euros, em torno de 50 milhões de reais, e não teve grandes exibições por lá, o que atraiu a atenção do Flamengo, que contratou ele por empréstimo em 2020, e depois contratou em definitivo no ano seguinte por 90 milhões de reais. Porém, o começo de Pedro no Fla não foi fácil. Ficou no banco de reservas boa parte do tempo e passou por muitos treinadores até conseguir seu lugar no time titular. Chegou a ficar irritado ao ser substituído pelo ex-treinador Rogério Ceni. Pedro pistolou no banco e chutou os copos de álcool por saber que poderia oferecer muito mais. Quando o português Paulo Sousa assumiu o Flamengo em 2022, o atacante também não era utilizado nas partidas. O atacante estava em uma situação complicada no clube. Amargava o banco de reservas e viu o tempo passando sem uma perspectiva de progresso. Até houve notícias de que a mãe do craque foi vista chorando no Maracanã durante uma partida do Flamengo pela falta de oportunidades que ele vinha tendo com o treinador português. Na final da Supercopa do Brasil, disputada entre Flamengo e Galo, ficou claro para todo mundo que ele não estava satisfeito com a reserva. Nesse jogo, ele novamente não saiu do banco, e a câmera da transmissão oficial focou nele depois que todas as substituições já tinham sido feitas. Pedro estava com cara de poucos amigos. Nesse tempo que ele não entrava em campo, a mídia e os torcedores diziam que era um desperdício de talento. Um jogador de um nível tão alto passar uma parte da sua carreira sem ser titular ou sequer entrar em campo. Não faltaram sugestões para ele procurar outra equipe, mas Pedro queria chegar ao seu melhor nível no seu time do coração, o Flamengo. O ex-jogador Vampeta chegou a sugerir que ele fizesse polêmicas no vestiário para forçar sua saída e tumultuasse o ambiente. Sugestão que pegou muito mal, e a rádio Jovem Pan, lugar onde a declaração foi feita, precisou se desculpar publicamente depois. Outro fato que fez parte das polêmicas na época foi o Flamengo não ter liberado o jogador para disputar as Olimpíadas representando o Brasil. Ele tinha sido um dos 18 convocados pelo técnico André Jardine para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Mesmo assim, o time rubro-negro exigiu a liberação do atleta ao STJD devido ao fato de já ter liberado outros jogadores para atuar na Copa América, e não queria mais desfalques durante as competições que disputaria na temporada. Pedro não pôde atuar nas Olimpíadas, e isso gerou uma revolta no país. Quase todos criticaram muito os dirigentes do clube carioca, o que alimentou ainda mais as especulações de uma saída dele. Pedro colocou um ponto final no assunto em uma entrevista depois de um jogo. As pessoas querem ditar o que devo fazer ou não. A carreira é minha. Quem manda sou eu. Claro que jogar poucos minutos não é o que eu gosto. Não é o que eu quero. O que eu devo fazer é o que está no meu alcance, que é trabalhar, dar o meu melhor no dia a dia. É o que eu venho fazendo, focando no meu trabalho. Durante esse processo, o Palmeiras ficou interessado no centroavante e ofereceu mais 100 milhões de reais para tirar ele da Gávea, mas a diretoria do Flamengo recusou. E sem tentar passar por cima de ninguém, ele aguardou seu momento e a hora que a sua oportunidade chegaria. Nisso, surgiram 2 figuras importantes para a carreira dele: Dorival Júnior, atual técnico do Flamengo, e Kleber Xavier, auxiliar de Tite na seleção. Dorival chegou no rubro-negro e deu a confiança necessária para ele. Não é merecida a sequência que tanto queria e não decepcionou. Gols e atuações incríveis se tornaram rotineiras para ele. No jogo contra o Atlético Paranaense, dentro da arena, ele meteu um golaço de bicicleta. Se liga só. De novo no Rodinei, foi no fundo, cruzamento, Arrascaeta, Pedro! Que golaço! Gol!
Libertadores, Pedro é o artilheiro isolado com 12 gols. É o jogador com mais participações em gols no time do Flamengo, desde que o Dorival chegou ao time. Na partida contra o Tolima, nas oitavas de final da Liberta, ele marcou 4 gols e levou a mídia esportiva internacional à loucura. Pedro também marcou gol decisivo contra o Corinthians nas quartas de final e mais 4 gols contra o Vélez, somando jogos de ida e volta na semifinal da competição. Além de Dorival, Kleber Xavier fez questão de acompanhar o Pedro durante todo esse processo, desde amargar o banco de reservas até se tornar artilheiro da Liberta. Kleber mostrava para ele que a seleção brasileira estava apenas esperando que ele retomasse a boa fase para fazer parte do grupo de Tite, e o técnico da seleção brasileira nunca escondeu sua admiração por ele. Ele disse que Pedro é um centroavante muito inteligente e de rápida capacidade técnica. É impressionante a jogada terminal dele. Ele acompanha qualquer raciocínio. A capacidade dele de tabela, de acompanhar rápido, a capacidade técnica. Ele sempre é o jogador do não é força, é jeito. Pedro é pivô. Não queira dele transição e velocidade, mas dê a bola nele, para escorar, para uma tabela, uma jogada de cabeceio, para furar a defesa de um adversário que joga com a bunda lá atrás, declarou o técnico da seleção brasileira. Com as ótimas exibições dentro das 4 linhas, Pedro é quase uma figura certa na lista dos 26 para a Copa do Mundo. Foi convocado para os últimos jogos amistosos e deixou seu gol na vitória do Brasil sobre a Tunísia por 5-1. Aí Neymar, para Vinícius Júnior, tocou pro meio para receber de novo, tentou a tabela, olha o gol! Gol! Seu ótimo comportamento no Flamengo trata todos da mesma maneira, desde o porteiro até o presidente. Todos na Gávea gostam do Pedro. Hoje, ele faz o acompanhamento com profissionais até dentro de sua própria casa para melhorar seu desempenho. Ele busca fazer aperfeiçoamentos físicos e táticos. Pedro faz um trabalho especial com personal trainers, fisioterapeutas e nutricionistas para deixar seu percentual de gordura baixo e prevenir lesões. O fato dele provavelmente é a Copa do Mundo, junto com as características que os times europeus desejam, um jogador alto, forte, com técnica que sabe sair jogando fora da área, faz com que chegue algumas propostas de transferência por ele. Só que o Flamengo não pretende liberar ele facilmente. Os momentos ruins são parte do passado. Agora ele é artilheiro da Libertadores, titular incontestável no seu time do coração. Está quase com o passaporte carimbado para ir ao Catar com a seleção brasileira disputar a Copa do Mundo. Depois das polêmicas, ele seguiu trabalhando e esperando sua oportunidade, porque sabia que quando ela chegasse, não iria deixar passar. E assim foi. Mas e você? Acha que o Pedro merece para a Copa do Mundo no Catar? Comenta aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques, tô ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.